Bom dia, boa tarde, boa noite. Regra de 3, simples, com grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais. Regra de 3 é um assunto muito solicitado, por quê? Porque a pessoa tem que interpretar a questão. Então, antes de qualquer resolução, ela tem que verificar se é uma grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Uma grandeza diretamente proporcional é assim: quando eu tenho duas situações, uma aumenta, a outra também aumenta. Então, é uma grandeza diretamente proporcional. Uma grandeza inversamente proporcional é quando um aumenta, o outro diminui. Exemplo: quando aumento a velocidade de um carro, o que acontece com o meu tempo? Diminui. Quando eu tenho que fazer um serviço, um certo número de trabalhadores, se eu aumentar o número de trabalhadores, significa que o meu tempo vai diminuir. Então, é isso que eu tenho que sempre pensar. Primeiro exemplo que eu vou resolver. 1 quilo de algodão custa R$50. Um pacote de 40 gramas do mesmo algodão custa. Eu tenho que ter organização. Então, eu tenho 1 quilo de algodão, custa R$50, e um pacote de 40 gramas. Primeira coisa, as unidades, todos os números devem estar na mesma unidade. Então, eu sei que 1 quilo equivale a 1.000 gramas, porque todo meu exercício eu vou resolvê-lo em gramas. Outra coisa, do que nós estamos falando? De quilos de algodão e preço. Então, eu vou colocar aqui algodão e preço. Preciso colocar isso aqui? Lógico que não, mas é para eu não me perder. Então, eu sei que 1.000 gramas de algodão equivale a R$50. 40 gramas de algodão equivale a quanto? Não sei. Mas eu venho aqui, Joselma, e coloco uma setinha do lado do X. Tem necessidade? Não. É para eu saber o que o exercício está querendo dizer. Segue uma grandeza diretamente ou inversamente. Venho com a pergunta. 1.000 gramas custam R$50. 40 gramas é menos gramas. Vai custar mais ou vai custar menos? Claro que vai custar bem menos. Então, a minha seta está do lado de quem tem o menor valor. Quem tem o menor valor, o 1.000 ou o 40? Óbvio que é o 40. As duas setas estão no mesmo sentido. Então, isso é uma grandeza diretamente proporcional. Como eu resolvo uma conta de uma grandeza diretamente proporcional? Mantenho as duas frações. Então, eu vou fazer 1.000 está para 40, assim como 50 está para X. Resolvendo em cruz, 1.000x é igual a 40 vezes 50, 1.000x, 4 vezes 5, 20, com 2 zeros, igual a 2.000. O 1.000 não está multiplicando, então passa para o outro lado, dividindo. Tenho 2.000 dividido por 1.000, 2. Então, o preço de 40 gramas de algodão será R$2. Isso era uma grandeza diretamente proporcional.
Agora, eu vou fazer um outro exemplo. Então, aqui, um automóvel faz um percurso em 5 horas a velocidade média de 60 km por hora. Se a velocidade fosse de 75 km por hora, quantas horas gastaria para fazer o mesmo percurso? Vocês viram que eu dei uma lida bem rápida só para eu entender o que o exercício estava querendo dizer. Então, eu sei que eu tenho horas e velocidade. Como eu falei, não tem necessidade de eu escrever. Mas, então, o automóvel faz um percurso em 5 horas a uma velocidade de 60 km por hora. Então, aqui a velocidade é em quilômetros por hora. Se a velocidade fosse 75, quanto tempo gastaria? Então, eu venho aqui, como sempre, onde tem o X, eu coloco a setinha do lado e vou fazer a pergunta. Eu gasto 5 horas com uma velocidade de 60 km por hora. Se a minha velocidade for 75, estou aumentando a velocidade. Vou chegar antes ou depois? Chego antes. Então, meu tempo está diminuindo. Então, minha seta está com o menor valor. Quem é o menor valor desse lado? 60 ou 75? 60, tá? Como uma seta está para cada sentido, então isso é uma grandeza inversamente proporcional. Na hora da resolução, o que eu vou ter que fazer? Inverter uma das duas frações. Qual? Qual eu quiser. Por quê? Ou as duas setas têm que estar para baixo ou as duas para cima. Então, vou manter a primeira e vou fazer a inversão da segunda. Multiplico em cruz, 75x, 6 vezes 5, 30, 300. 75 está multiplicando, vai passar dividindo. 300 dividido por 75, 4 horas. Olha que interessante. Realmente aumentou a velocidade, diminuiu o tempo. Então, antes de qualquer resolução, eu tenho que ter entendimento, uma interpretação do que o exercício me diz.